O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desiste de concorrer à reeleição. A Kamala Harris é a possível candidata pelo Partido Democrata. Reunião do G20 no Rio de Janeiro fala sobre água e saneamento. Partidos paulistas definem os representantes para a Prefeitura de São Paulo. O mercado de carbono já movimenta mais de 10 bilhões de dólares para soluções que reduzam o aquecimento global. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Muito bem, meus amigos, eleições presidenciais na Venezuela, eleições presidenciais mais distantes nos Estados Unidos. Nós vamos começar o nosso jornal de hoje com uma entrevista exatamente sobre assunto que chamou a atenção de todo mundo neste final de semana, a desistência de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que havia se declarado como candidato, como naturalmente todo mundo esperava como candidato das próximas eleições. Muito bem, nós estamos aqui agora com o nosso entrevistado. Exatamente, irmã. A gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário, né? O Biden já apoiou a Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, e para isso a gente vai entrevistar agora, irmã, o nosso especialista, o Vladimir Feijó. Vladimir, seja muito bem-vindo aqui no Brasil News. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Claro, fica à vontade. O Feijó, seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela dedicação, esse seu tempo aqui para a gente, conversar sobre esse assunto aí das eleições nos Estados Unidos. O jornal O Globo hoje, num título de página, declara, não é? Em letras garrafais, de que as eleições americanas, a campanha eleitoral nos Estados Unidos zerou. Né? Começa agora. Você concorda com isso? De completo não, mas eu imagino que é um novo palco eleitoral, assim como o dia 13 marcou uma mudança significativa com o atentado ao Trump, o abandono do Biden sim. Em parte, o Donald Trump, inclusive, alega que pretende processar o Partido Democrata, alegando que já sabiam que o Biden não ia concorrer, e isso fez com que o Partido Republicano torrasse dinheiro para fazer uma campanha contra o Biden, quando, na verdade, ele não concorreria. Mas os temas estão postos pelo Partido Democrata como sendo anti-Trump há muito tempo, há pelo menos 4 anos. Portanto, parte da eleição segue. O Partido Democrata agora ganha a oportunidade de entregar para o povo americano a renovação da política, que é um dos temas indiretos da eleição. Enquanto antes tinham 2 cabeças de chave idosos com capacidade declinante, agora essa bomba está no colo só do Partido Republicano. A se confirmar quem é cabeça de chave e quem é vice, pode ser que o Partido Democrata faça esse spinning, inclusive introduza novos temas que o Biden não tinha condição de fazê-lo, nem a Câmara. Vladimir Feijó, especialista em relações internacionais, seja muito bem-vindo. Agora, Vladimir, você acredita que a Kamala Harris é mais competitiva que o Biden nas disputas? Porque as pesquisas que mostravam antes dela ser declarada ali pelo Biden, mostrava que ela tinha uma rejeição muito grande, né, dos americanos. Isso mesmo, a rejeição dela é de mais da metade do eleitorado. Mas, em contraposição, pelo menos o ponto de vista positivo, a imagem positiva dela é superior ao Joe Biden. Como a eleição nos Estados Unidos, o voto popular, o total de voto, importa muito menos, o que importa é o colégio eleitoral, pode ser que ela agregue valor especificamente nesses estados swing states, né? Aquele em que o eleitorado não tem uma maioria já muito bem consolidada. Por enquanto, a popularidade dela é menor do que a do Trump. Porém, a diferença dela para o Biden, se fosse o caso, é menor. Portanto, ela tem alguns meses para tentar tirar essa diferença, algo que para o Biden seria muito mais difícil. De início, houve uma certa inquietação, não é? Sobre o apoio que ela teria com as principais lideranças do Partido Democrata. Mas hoje, durante o dia, pelo que as televisões, a imprensa internacional informa, a adesão tem sido quase que completa, né, ao nome dela.
com exceção do ex-presidente Barack Obama. Né? Eu não sei se nessas alturas o Obama já se decidiu. Mas, enfim, a própria presidente do partido no Senado, a representante do Partido Democrata, enfim, os governadores do partido, distribuídos pelos principais estados americanos, estão manifestando um apoio bastante sólido a ela hoje. Isso indica que a gente já pode considerar a vice-presidente atual de Joe Biden como a candidata do Partido Democrata? Não. Existe duas coisas em questão. O primeiro é uma divisão interna do partido, que há muito tempo criticava a ausência de primárias, a ausência de debates, não só para levantar novas ideias, mas apresentar ao povo americano candidatos que, se não ganharem agora a cabeça de chave, poderiam se apresentar em outras eleições. E eu acho que o Barack Obama representa esse lado do partido. Uma outra coisa, eu acho que isso é uma grande jogada de marketing. Eles estão fazendo um grande banho-maria, soltando informações a conta-gota, deixando a gente aqui nessa ansiedade e fazendo comentários. Imagina dentro dos Estados Unidos. E cada hora da televisão falando sobre esse evento, há uma hora a menos que se fala da convenção do Partido Republicano que aconteceu semana passada, se fala menos do Donald Trump, se fala menos do atentado e se fala menos, inclusive, de todas as dificuldades que o Biden teria para vender. Apesar da economia parecer bem, a qualidade de vida está declinante. Apesar dele entregar, compensação de dívida estudantil, é muito menos do que ele prometeu. Ele não entregou também na saúde pública um novo plano de financiamento. Então, pode ser uma grande jogada de marketing. Então, estamos aguardando ele vir a público e estamos aguardando outras autoridades. Mesmo porque eu concordo com você, essa inquietação produz mais noticiário. Não é? A expectativa vai produzindo noticiário. Até a semana passada, o que a gente se tinha era somente notícias relativas ao ex-presidente, né, candidato do Partido Republicano, principalmente pelo atentado que ele levou. Só se falava nisso, né? Só se falava em convenção dos republicanos, só se falava no ex-presidente. Aí o tema veio a Covid de Joe Biden. Eu acho que isso agora deu uma certa, né, relevância à candidatura do Partido Democrata, você não acha, não? E em especial a campanha se faz de dois jeitos, da boca a boca, isso que é orgânico, é a campanha paga. Então tudo que facilita a campanha de boca a boca, né, em especial escondendo o que seria negativo, a capacidade declinante do Joe Biden, a doença dele, todas as dúvidas se ele conseguiria um segundo mandato, e isso agora deu lugar a tempo de esperança, possibilidades, a maioria de notícias positivas. Claro que a campanha paga, o Donald Trump já aproveitou o próprio anúncio do Biden dando aval a Kamala Harris para jogar na televisão nos estados que ela é parte desse acobertamento do estado de saúde declinante do Joe Biden. Tentando colocar nela a pecha de mentirosa, né? Alguém que é parte do sistema e engana o povo americano. Agora, Vladimir, você comentou sobre o Trump. Logo depois, ele deu uma declaração falando que realmente Joe Biden não estava apto para concorrer à reeleição, mas disse que vai ser mais fácil ganhar de Kamala Harris. Você concorda? Ele está preocupado porque ele praticamente desapareceu. O Donald Trump praticamente desapareceu do noticiário. Não? Ele está preocupado. Aliás, já estava preocupado antes, que na própria convenção ele se manifestou a respeito da Kamala. Mas todas as pesquisas, na verdade, mostravam que ele ganhava com uma certa vantagem de Joe Biden. É o que mostrava até então. E aí, quando Joe Biden falou, olha, eu apoio Kamala Harris, Bill Clinton também falou, apoio Kamala Harris, ele falou, ok, vai ser mais fácil ganhar dela. Em parte porque ele sabe as críticas internas, machismo e outros temas da dificuldade de uma mulher ser eleita nos Estados Unidos. Porém, ele tendo escondido da mídia e soltado apenas para o próprio público dele naquela rede social True Social, e os textos são um tanto de pessoa reticente. Ele não parece tão convicto que vai ser fácil ganhar a Kamala Harris assim. E estava muito bem encaminhado, inclusive para ele ter um tom calminho e deixar o J.D. Vance e outras pessoas fazerem críticas mais pesadas. E no discurso dele, aquele que durou 80 e tantos minutos, ele fugiu um pouco desse script e começou a bater mais uma vez, demonstrando
esses indícios de pesquisa de opinião, que o próprio atentado poderia agregar muito mais simpatia para ele, não se converteu necessariamente em mais votos. Tudo caminhava para uma vitória realmente muito tranquila para ele. Porque pelo colégio eleitoral, parece que ele teria uma margem muito grande. Mas como agora a gente ainda está na indecisão de quem é a candidatura, quais vão ser os novos temas introduzidos e para aí poder conduzir novas pesquisas, é razoável imaginar que ele está reticente, que ele não tem tanta convicção assim que vai ser fácil. Perfeito. Olha, eu acho que o próprio Donald Trump foi vítima da postura dele, né, agressiva, com referência ao adversário, ao Joe Biden. Ele fustigou tanto que ele próprio provocou essa atitude do presidente americano de desistir da candidatura. No debate ele foi muito bem, ele se controlou, ele deixou o Biden fazer a campanha negativa dele mesmo, dando muito uma ironia aqui ou acolá. Mas nos últimos dias, realmente, eu concordo que o bater muito pesado no Joe Biden pode ter contribuído para ele se convencer que essa imagem de uma pessoa frágil está ficando claríssima na cabeça do povo americano e que ele deveria tentar reservar aí alguns meses para salvar o legado dele. Um legado melhor de um presidente que termina tranquilo o mandato do que um presidente derrotado nas urnas. Ele acabou provocando, né, diante desse exagero de campanha. Mas, enfim, o senhor acredita que a chapa do Partido Democrata possa ser constituída por duas mulheres? Já é um fato inusitado, né, ter uma candidata. Aliás, não seria a primeira candidata mulher que nós tivemos com Hillary Clinton. Hillary Clinton, outras. Mas, de qualquer forma, uma mulher negra, enfim, que pode até, teoricamente, escolher uma outra mulher. Parece que tem uma das mulheres, é uma governadora de estado, que pode ser até levada a vice, não é? O que o senhor acha disso? Acha que pode acontecer? Seria um fato surpreendente, né? Essa pode ser uma eleição de primeiras, de grandes novidades. O Partido Republicano também já evolucionou nisso. Em vez de ter um candidato que traz coisas que o cabeça de chave não faz, o J.D. Vance é trumpista, defende os mesmos pontos de vista. Quando muito, ele é jovem, seria esse contraponto. Eu acho que o Partido Democrata deverá manter a tradição e escolher alguém, talvez não tão com uma imagem de progressista, que não represente tantos interesses de grupos minoritários. Então é possível sim que a tendência seja de um homem, provavelmente cristão, provavelmente branco, para equilibrar um pouco reticências, né, de se votar numa mulher de ascendência misturada de jamaicano com indiano, uma mulher da Califórnia, progressista, por assim dizer, defensora ferrenha da transição energética e do meio ambiente, das big techs, do Ministério Público, então eles podem agregar outras pessoas. O problema é que dentre esses nomes tem outros governadores nesse perfil. O da Califórnia não seria. O da Pensilvânia, ele também é promotor, mas ele agrega outro valor, que ele é de Minnesota, do meio oeste, e, portanto, poderia trazer também esse outro interesse do eleitorado. E ela realmente, como figura cativa, né? Uma figura bastante simpática, sei lá. Mais difícil. Vladimir Feijó, especialista em relações internacionais. A conversa duraria muito tempo ainda, porque está quente, mas a gente volta a conversar num outro momento. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil News. Contem comigo. Abraço, bom trabalho. Obrigada. E há 7 dias das eleições presidenciais da Venezuela, Edmundo Gonzalez, oponente de Nicolás Maduro, apresenta vantagem nas pesquisas de intenção de voto. Vamos analisar o cenário com o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Tensão hoje na Venezuela pode agravar a violência do país e adiar as eleições do próximo domingo. Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista no Palácio do Planalto às agências Reuters, Bloomberg e Associated Press. O presidente ficou assustado com as declarações de Maduro sobre o banho de sangue e que quem vai à urna tem que tomar banho de voto. O presidente ainda esclareceu que ele 2 vezes já advertiu Maduro sobre a necessidade de que a Venezuela caminhe para um regime democrático que siga uma linha democrática. O presidente fez ainda outras considerações, porque a gravação oficial ainda não saiu, a gravação oficial da entrevista.
Esse aqui a gente conseguiu obter essas informações iniciais do pronunciamento do presidente Lula, acusado nos últimos dias de manter silêncio sobre a situação. O pano de fundo na Venezuela é muito grave. Além da pobreza, 50 e tantos %, além da desigualdade social, está faltando luz. Em Caracas, às vezes falta luz de 4, 5 horas por dia. No interior da Venezuela, todo dia tem falta de eletricidade por 6 a 12 horas em algumas cidades do país. Falta de alimentos e ainda uma semana que antecede uma eleição que, ao que tudo indica, desde esta segunda-feira, poderá ser adiada. Se a pesquisa que dá a vitória à oposição for levada a sério por Maduro, não haverá eleição na Venezuela dia 28. Semana de encontros econômicos e sociais do G20 tem início no Rio de Janeiro. O primeiro encontro tratou do acesso à água potável e do saneamento básico. O Galpão da Cidadania, no Rio de Janeiro, recebeu nesta segunda-feira a reunião ministerial de desenvolvimento do G20. O tema debatido foi o acesso universal à água potável e ao saneamento básico. Participam da reunião ministros e delegados de 21 países, mais representantes de 9 países convidados e 19 organizações internacionais. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, presidiu o encontro e destacou que a água potável e o saneamento básico são cruciais para o progresso econômico, social e a garantia dos direitos humanos, incluindo saúde e o ambiente sustentável. Esteve presente também a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, que apresentou dados da ONU sobre a importância do painel. Segundo a ONU, no total no planeta são 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 3 bilhões e 500 milhões que não têm acesso ao serviço de saneamento básico. No Brasil, o país com o maior manancial de água doce do planeta, ainda são 32 milhões sem água tratada e 90 milhões de brasileiros e brasileiras sem tratamento de esgoto. Isso significa dizer que não tem acesso a esse direito fundamental à vida, à plenitude da cidadania. Este é o tamanho do nosso desafio. Jader Filho, ministro das Cidades, também participou da reunião e enfatizou a relevância do debate central sobre a inclusão social e redução das desigualdades. Nossa meta nesse campo é universalizar o acesso à água potável até 2033, garantindo que 99% da população tenha acesso a esse serviço tão essencial. Para executar ações em todas essas áreas mencionadas, temos realizado investimentos expressivos no setor, com uma carteira ativa de empreendimentos que somam 7,45 bilhões de dólares, incluindo em abastecimento de água, esgotamento, manejo de águas e resíduos, entre outras. Desse total, Mauro, 2,95 bilhões de dólares já foram liberados para contratos que estão em andamento. Os ministros brasileiros ainda reforçaram a necessidade de cooperação internacional e investimentos contínuos para garantir que esses recursos cheguem a toda a população, promovendo saúde, igualdade e sustentabilidade. Agora, as eleições municipais de São Paulo, partidos políticos definiram os representantes oficiais neste final de semana. O cenário político da cidade de São Paulo ganha contornos decisivos para as eleições municipais deste ano. Diversos nomes de peso oficializaram as candidaturas para a prefeitura, o que promete uma disputa acirrada. Alguns candidatos já são figuras conhecidas da política e novos rostos buscam renovar o panorama eleitoral. Entre os nomes estão Ricardo Nunes, do MDB, candidato à reeleição. O MDB trabalha para fazer a diferença na sua cidade. Guilherme Boulos, do PSOL. É investimento para a preservação da vida do povo brasileiro. O jornalista e apresentador José Luiz da Atena, do PSDB. Por isso que eu digo de peito aberto. A eleição
do Brasil passa pela eleição da cidade de São Paulo. Tabata Amaral, do PSB. Tão importante saber o que nós vamos fazer quanto o que nós não vamos fazer. Marina Helena, do Partido Novo. Pablo Marçal, do PRTB. João Pimenta, do PCO. E Ricardo Senesi, do UP. As propostas dos candidatos variam desde planos ambiciosos de desenvolvimento urbano até soluções criativas para desafios cotidianos enfrentados pelos paulistanos. Muito bem, vamos agora então a um rápido intervalo. Já voltamos com mais notícias do Brasil e do mundo. Sai daí.